Escute bem, o que você está prestes a descobrir não é apenas mais um conselho, não é uma motivação passageira. É uma chave que pode abrir a porta para uma nova vida. Você só precisa de 2 dias. Sim, você ouviu bem. Apenas 2 dias para começar a transformar sua mente e, com ela, tudo o que está ao seu redor, porque a forma como você fala consigo mesmo todas as manhãs e todas as noites está decidindo o seu destino em silêncio. Hoje eu te desafio a parar de repetir as mesmas frases que te afundam e começar a instalar uma nova linguagem dentro de você. Uma linguagem que te empodera, que te lembra do seu valor, que te coloca no controle da sua vida. Você não precisa esperar anos nem depender de grandes coisas. Bastam 2 dias para começar a sentir a diferença. A pergunta é: você se atreve a experimentar? Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com as suas próprias mãos esta frase: hoje renovo minhas palavras. Sou estoico. Escreva não apenas como um comentário, mas como um compromisso consigo mesmo, como uma semente que fica gravada no seu subconsciente e começa a reprogramar sua mente de dentro para fora. Cada palavra que você escrever será uma declaração de mudança, uma promessa pessoal de que, a partir de hoje, você escolhe falar consigo mesmo de forma diferente, com força, com amor e com visão. Faça isso agora e permita que essa frase seja o início da sua transformação. Ensinamento: reprograme seu cérebro com um diálogo interno positivo. Você sabia que grande parte das vezes em que se sente estagnado não se deve ao que acontece lá fora, mas ao que você diz a si mesmo em silêncio? Seu diálogo interno é a voz que o acompanha o dia inteiro, aquela que às vezes o critica, o julga ou lembra de erros passados. E o mais poderoso é que essa voz pode se tornar o seu maior inimigo ou o seu melhor aliado. Imagine por um momento que, durante 2 dias completos, sim, apenas 2 dias, você trocasse essa voz por frases que o impulsionam em vez de afundá-lo. O que acontece em seu cérebro é tão surpreendente que você nem imagina. Você começa a criar novas conexões neurais que o levam a agir de forma diferente, com mais confiança, mais clareza e mais energia. Sua mente processa mais de 70.000 pensamentos por dia e 80% deles são repetitivos. Se ontem você pensou que não era suficiente, hoje provavelmente pensará o mesmo. Se ontem repetiu para si mesmo que não tem sorte, seu cérebro trará isso de volta vez após vez. É como um aplicativo em segundo plano que nunca descansa, programado para repetir o mesmo sem questionar. Mas aqui está a verdade que poucos dizem. O cérebro não distingue o real daquilo que você imagina intensamente. Se você se repete com emoção, sou capaz, sou valioso, sou bem-sucedido, sua mente começa a agir como se isso já fosse verdade. Isso não é magia, é neurociência. Pense nisso: quando alguém lhe fez uma crítica dura no passado, quantas vezes você reviveu essa frase em sua cabeça? Talvez a tenha sentido uma e outra vez até acreditar que era real. Isso é programação mental, só que negativa. Agora, o que aconteceria se você usasse esse mesmo mecanismo a seu favor? Se, em vez de reviver críticas, você revivesse afirmações que lhe enchem de força, seu cérebro trabalharia em silêncio para levá-lo até essa nova versão de si mesmo. Não importa se no começo você não acredita totalmente, o importante é a repetição com emoção, porque é isso que treina sua mente. Convido você a fazer um teste simples amanhã. Ao acordar, dedique apenas 5 minutos diante do espelho e diga a si mesmo: sou uma pessoa bem-sucedida que cria oportunidades. Tenho a capacidade de transformar minha vida. A cada dia me aproximo mais das minhas metas. No início, sua voz pode tremer,
Você pode se sentir estranho, até desconfortável, mas repita, insista, porque seu cérebro escuta e obedece. Esse desconforto é apenas o sinal de que você está saindo da programação automática que vem repetindo há anos. Durante o dia, observe seus pensamentos. Talvez esteja trabalhando e surja a voz, com certeza vou errar como sempre. É aí que você interrompe o ciclo. Respire e troque por estou aprendendo. Cada tentativa me torna melhor. Ou talvez pense não sou bom o suficiente para conseguir isso. Substitua por tenho a capacidade de crescer e me surpreender com o que conquisto. Cada vez que fizer isso, estará reescrevendo o software da sua mente. E antes de dormir, quando seu cérebro está mais receptivo porque entra em estados mais relaxados, volte a repetir suas afirmações. Mas não apenas como palavras vazias, sinta-as. Imagine a emoção de alcançar o que deseja. Visualize-se vivendo essa versão de si mesmo. Seu subconsciente pegará essas imagens e começará a trabalhá-las enquanto você dorme. Imagine agora como seria sua vida se, em vez de se carregar com pensamentos de dúvida e medo, você se acompanhasse com pensamentos de poder e confiança. Em 2 dias, sim, em apenas 2 dias, você notará uma mudança na sua energia. Sentirá mais leveza, mais clareza e uma estranha sensação de possibilidade. Não é que tudo mude de repente lá fora, é que quem muda é você por dentro. E quando você muda por dentro, tudo começa a se organizar. Muitos grandes líderes, atletas e empreendedores praticam isso sem falhar. Eles não esperam se sentir motivados para falar bem consigo mesmos, eles falam bem para criar motivação. E você pode fazer o mesmo, esteja onde estiver, não importa a sua situação atual, porque o seu poder não está no que aconteceu ontem, nem no que teme de amanhã, mas na forma como se fala hoje. Segundo o estoicismo, não controlamos o que acontece fora, mas controlamos nosso julgamento interno. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E o seu diálogo interno é justamente essa opinião constante sobre você mesmo e sobre a vida. Mudá-la é um ato de liberdade, é recuperar o seu poder. Portanto, não espere que alguém venha lhe dar confiança, que as circunstâncias sejam perfeitas ou que um milagre aconteça. O milagre começa em você nas suas palavras internas. Falar consigo mesmo com amor, firmeza e visão é o treino que você precisa para reprogramar sua mente. Comece hoje. Sustente isso por 2 dias e quando sentir a primeira mudança, não largue mais. Transforme esse diálogo interno em seu maior aliado e verá como a vida começa a abrir portas que antes pareciam fechadas. Este é o seu momento. Sua voz interior já está falando agora mesmo. A pergunta é, o que ela vai dizer? Ensinamento 2. Use o poder do ainda. Quantas vezes você já se ouviu dizer? Não consigo lidar com isso. Talvez diante de um novo trabalho, um projeto difícil, uma prova ou até mesmo em uma conversa complicada. Guarde, entidade da besobei. Quando você fala dessa forma, de maneira absoluta, fecha todas as portas, coloca um cadeado mental e seu cérebro assume aquilo como verdade. Mas quero lhe mostrar uma pequena mudança que transforma tudo, adicionar a palavra ainda. Essa palavra tão simples funciona como uma chave que abre novas possibilidades. Quando você diz, não consigo fazer isso ainda, sua mente entende que você está a caminho, que não é o fim, que aquilo que hoje parece impossível amanhã pode se tornar alcançável. Imagine que você tenta aprender a tocar um instrumento. Pega o violão e seus dedos não obedecem. O som sai desajeitado e confuso. Se você diz, não sirvo para isso, seu cérebro registra essa sentença como definitiva e apaga o interesse. Mas se muda a frase para ainda não toco bem, sente a diferença, não é?
imediatamente sua mente se abre à ideia de que é questão de prática, de tempo e de paciência. Esse ainda o coloca no caminho do aprendizado em vez de afundá-lo no estancamento. O mesmo acontece com o exercício. Talvez você suba uma escada e se canse rápido demais. Se diz, não tenho resistência, se resigna e seu corpo obedece a essa etiqueta. Mas se afirma, ainda não tenho resistência, sua mente acende uma faísca de esperança e se prepara para melhorar a cada treino. Esse ainda faz com que corpo e mente trabalhem juntos para a mudança, em vez de desistirem. É como quando você era criança e aprendia a andar. Nenhum bebê disse, não posso andar e parou ali. Era simplesmente ainda não ando. E essa diferença foi o que o impulsionou a se levantar repetidas vezes até conseguir. O curioso é que, adultos, esquecemos essa mentalidade e nos tratamos com uma dureza que jamais aceitaríamos em uma criança. Toda vez que pensar sou ruim para falar em público, adicione-o ainda e transforme em ainda não falo em público com confiança. Assim você treina sua mente para ver o processo, não a derrota. Ou se pensa, não sei controlar minhas emoções, acrescente-o ainda e transforme em um lembrete de que você está aprendendo a lidar melhor a cada dia. Esse pequeno hábito muda por completo o tom do seu diálogo interno e isso determina a forma como você age. Quero que visualize seu cérebro é como um terreno fértil. Quando você diz frases limitantes, planta sementes de dúvida que crescem e viram árvores que bloqueiam o caminho. Mas quando diz ainda, planta sementes de esperança e crescimento que pouco a pouco se transformam na força que o impulsiona para a frente. É uma reprogramação silenciosa, mas incrivelmente poderosa. Na vida diária, você pode aplicar isso agora mesmo. Está aprendendo um idioma e pensa, não entendo nada. Pause, respire e diga, ainda não entendo. Está tentando melhorar sua situação financeira e sua mente diz, nunca vou sair disso. Troque por ainda não estou onde quero, mas estou aprendendo a administrar meu dinheiro. Até em suas relações, se pensa não sei me comunicar bem, adicione-o ainda e verá como seu cérebro começa a buscar formas de melhorar. No começo, pode parecer um jogo de palavras, mas com a repetição sua mente começará a reagir de forma diferente. O que antes era frustração se torna motivação. O que antes era muro, agora é caminho. Porque a palavra ainda transforma o fracasso em progresso e o estancamento em movimento. E o melhor, os resultados aparecem rápido. Em poucos dias, sua energia muda. Você percebe que não está fracassando, está aprendendo, não está parado, está em processo. Essa mentalidade lhe dá a confiança para continuar tentando até conseguir. Pois o que define seu crescimento não é o talento inicial, mas a perseverança de seguir aprendendo. Segundo o estoicismo, o importante não é o que você já controla, mas sua disposição de continuar melhorando. Os estoicos ensinavam que cada dia é uma oportunidade de treinar a mente e cultivar a virtude. E essa ideia se reflete perfeitamente no ainda, reconhecer que hoje você não tem tudo, mas sim a vontade de seguir avançando. Portanto, da próxima vez que sua mente disser não consigo, pare um segundo, respire fundo e adicione ainda. Essa palavra é um lembrete de que sua história não termina ali, de que você está a caminho e de que o futuro está aberto ao seu esforço. Faça desse hábito sua nova forma de falar consigo mesmo e verá como sua confiança, suas habilidades e toda a sua vida começam a se transformar. O poder está em sua linguagem, e sua linguagem cria sua realidade. Lembre-se, você não consegue ainda. Ensinamento 3. Use rituais matinais para programar o seu dia. Quando você abre os olhos todas as manhãs, sua mente está em branco, como uma página nova esperando para ser escrita. E aquilo que você coloca nesses primeiros minutos
tem o poder de marcar todo o seu dia. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas os primeiros 20 minutos depois de acordar são como um interruptor que define se terá um dia cheio de clareza ou um dia arrastado pela inércia de pensamentos automáticos e negativos. Seu cérebro, nesse momento, está em um estado receptivo quase hipnótico, onde qualquer palavra, emoção ou imagem se grava mais profundamente do que em qualquer outro instante do dia. Imagine que você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Vê notícias, mensagens pendentes, comparações nas redes sociais. Antes mesmo de se levantar, já carregou sua mente com ansiedade, comparação e ruído. Como você acha que será o seu dia se começar assim? Provavelmente com uma sensação de peso, com reações automáticas e sem controle sobre sua energia. Mas se, em vez disso, você estabelece um ritual matinal intencional, é como programar seu sistema operacional para funcionar na sua melhor versão. Convido você a experimentar algo muito simples. Assim que abrir os olhos, antes de se levantar, coloque a mão sobre o coração e respire profundamente 3 vezes. Não faça de forma mecânica. Sinta o ar entrando, seu peito se expandindo, seu corpo despertando aos poucos. Esse gesto conecta sua mente ao seu corpo e o traz de volta ao presente, afastando-o da pressa e da dispersão. É como se lembrasse ao seu cérebro: estou aqui, no controle, pronto para recomeçar. Após essas respirações, diga em voz baixa afirmações que carreguem o seu dia de energia. Você pode repetir: hoje começa minha nova vida. Estou cheio de possibilidades. Eu mereço as coisas boas que me esperam. Não se trata de frases mágicas vazias, mas sim de ativar em sua mente uma linguagem que a programe para buscar oportunidades e enfrentar os desafios com confiança. Lembre-se, seu cérebro não distingue o real daquilo que você imagina com emoção. Por isso, ao repetir essas frases como se já fossem verdadeiras, sua mente começa a se alinhar com essa nova realidade. Pense na diferença entre acordar e dizer a si mesmo as mesmas coisas de sempre ou acordar e afirmar: hoje é uma oportunidade para avançar. A primeira opção apaga sua energia, a segunda acende. E é você quem decide qual interruptor ativar. Outra parte fundamental é proteger esses primeiros 20 minutos de distrações externas. Se a primeira coisa que faz é verificar o celular, está entregando o seu momento mais valioso ao mundo exterior. Mas se usa esse tempo para si mesmo, para afirmações, respiração, gratidão ou simplesmente silêncio consciente, envia uma mensagem clara à sua mente: minha vida não depende do que acontece fora, começa dentro. Imagine que você tem uma reunião importante, uma prova ou até mesmo um dia comum de trabalho. Se chega a esses momentos com a mente cheia de ruído, será fácil cair no estresse e reagir sem clareza. Mas se já iniciou o dia com um ritual de foco, chega com outra energia. Talvez você pense: mas eu não tenho tempo para isso. E eu digo, não precisa de uma hora de meditação nem de uma rotina complicada, apenas 20 minutos, ou até menos se feito com intenção. A constância é o que faz a diferença. Talvez no primeiro dia você se sinta estranho falando consigo mesmo diante do espelho ou respirando com a mão no coração, mas com a prática seu corpo e sua mente começarão a esperar esse momento como algo natural. E quando menos perceber, estará começando cada dia com mais calma, mais clareza e mais confiança no que é capaz de realizar. Segundo o estoicismo, o início de cada dia é uma oportunidade para treinar a mente. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devia se preparar todas as manhãs, lembrando que encontraria dificuldades, mas também que tinha o poder de escolher como responder. Isso é exatamente o que você alcança com um ritual matinal. Lembrar que não pode controlar tudo o que acontecerá,
mas pode controlar como escolhe começar. Ao praticar esse hábito, você perceberá que seus dias se sentem diferentes. Em vez de levantar-se com cansaço e desânimo, sentirá que tem um propósito. Em vez de reagir ao caos externo, agirá a partir da calma interna. E em vez de deixar que sua mente repita as mesmas histórias de sempre, estará escrevendo uma nova página todas as manhãs, com a força da sua intenção. Portanto, amanhã, quando abrir os olhos, não corra para checar mensagens nem deixe que os pensamentos automáticos assumam o controle. Respire, conecte-se, afirme e proteja esses primeiros 20 minutos. Esse pequeno ritual não é perda de tempo, é o investimento mais poderoso que você pode fazer em si mesmo. Ensinamento 4. Reforce as mudanças nas janelas de alta receptividade cerebral. Sua mente não está sempre igual. Existem momentos do dia em que ela está mais aberta, mais receptiva, mais disposta a aceitar novas ideias. São como pequenas portas que se abrem e, se você souber aproveitá-las, poderá entrar direto no núcleo do seu cérebro para plantar pensamentos que ficarão gravados com muito mais força. Imagine que você está diante de um terreno fértil que só se abre algumas vezes ao dia. Se você planta nesses momentos, suas sementes crescem com mais vigor. Se deixa passar, é como lançar sementes sobre uma pedra. Nada floresce. A primeira janela de receptividade é pela manhã, logo ao acordar. É quando seu cérebro ainda está na transição entre o sono e a vigília, um estado parecido com transe, no qual as ondas cerebrais funcionam mais lentamente e absorvem o que você pensa sem filtros. Se nesse momento você se conecta consigo, respira profundamente e diz afirmações como: hoje começa minha nova vida, ou estou cheio de possibilidades. Essas palavras penetram mais fundo e se tornam a base do seu dia. Pense na diferença entre acordar e repetir para si mesmo as mesmas coisas de sempre, ou acordar e sentir: estou criando algo novo. O que você planta nesses minutos define sua energia para tudo o que vem depois. A segunda janela ocorre entre 2 e 4 da tarde. Muitas pessoas sentem cansaço, queda de energia ou até desânimo nesse horário. Mas se você sabe aproveitar esse momento, pode transformá-lo em uma oportunidade perfeita. Seu cérebro entra em um estado de pausa natural e fica mais aberto para se reiniciar. Nesse período, você pode dar uma caminhada, mover os braços com intenção e repetir suas afirmações. Algo tão simples como dizer: estou aprendendo. Cada passo me aproxima das minhas metas. Ainda não consegui, mas estou a caminho. O corpo em movimento ancora essas palavras. Elas não ficam apenas na mente, descem para o corpo e se tornam verdade física. A terceira janela se abre entre 7 e 9 da noite. É um momento de fechamento, quando seu cérebro começa a desacelerar, soltar a tensão do dia e se preparar para o descanso. Aqui você tem a chance de programar sua mente antes de dormir. Se você se sente em calma, respira e reflete sobre o que conquistou durante o dia, mesmo que sejam coisas pequenas, e acompanha isso com afirmações de gratidão. Seu cérebro guarda essas frases como a última instrução antes de se desligar. Algo tão simples como repetir: agradeço pelo que avancei hoje. Estou em paz com meu processo. Minha mente e minha vida melhoram a cada dia. Seu subconsciente pegará essas frases e continuará a trabalhá-las enquanto você dorme, reforçando as conexões de que mais precisa. Agora pense na sua rotina. Talvez você acorde de repente, corra para o celular, enfrente o trânsito e já comece o dia cansado. Talvez à tarde a única coisa em que pensa seja café, açúcar ou distrações. E à noite, antes de dormir, fique preso a uma tela, enchendo sua mente de ruído e comparações. Como esperar mudanças se suas janelas mais valiosas estão sendo desperdiçadas no automático?
Não é sua culpa. Ninguém nos ensina isso, mas agora você sabe e pode escolher. Imagine o que aconteceria se, em apenas 2 dias, você aproveitasse essas 3 janelas de manhã, programando sua mente com frases de confiança, à tarde, usando a pausa para reforçar que está avançando, e à noite dormindo em gratidão em vez de preocupação. Ao repetir isso, seu cérebro começará a criar novas conexões, novas rotas neurais, novas formas de interpretar sua vida. E o melhor, você não precisa de horas, apenas de minutos intencionais nos momentos certos. Os estoicos entendiam a importância dos ritmos naturais. Marco Aurélio se preparava todas as manhãs com reflexões para enfrentar o dia e, ao terminar, revisava o que havia feito bem e o que podia melhorar. Era a forma dele de usar essas janelas de receptividade para alinhar a mente com a virtude e a disciplina. E você pode fazer o mesmo hoje com as ferramentas que tem em mãos. Sua vida não muda com um grande salto, muda com pequenas decisões repetidas nos momentos certos. Muda quando você decide plantar pensamentos novos justamente nas janelas em que sua mente está mais aberta. Muda quando se fala com paciência à tarde, quando agradece ao cair da noite, quando escolhe começar o dia com intenção em vez de ruído. Não subestime o poder desses instantes. Cada vez que você aproveita uma dessas janelas, está construindo uma nova versão de si mesmo. Ensinamento 5. Use o movimento físico para ancorar afirmações. Pense em quantas vezes você já repetiu frases positivas em sua mente, mas pouco tempo depois, elas se dissiparam como se não tivessem tido efeito. Isso acontece porque muitas vezes limitamos a mudança apenas às palavras, quando, na realidade, o corpo também precisa participar. Seu sistema nervoso não aprende apenas com o que você diz, mas também com o que você faz e com a forma como se movimenta. E aqui está a chave: quando você une afirmações ao movimento físico, essas palavras deixam de ser ideias soltas e se transformam em uma experiência completa que seu cérebro e seu corpo registram como real. Imagine que você repete: sou forte e capaz, enquanto está sentado, curvado e com o olhar para baixo. O que sente seu corpo? Dúvida, insegurança, falta de energia. Agora mude a cena. Você se levanta, caminha com passos firmes, abre o peito, movimenta os braços com determinação e, ao mesmo tempo, repete: sou forte e capaz. A diferença é enorme. No segundo cenário, você não apenas diz, você incorpora, e seu cérebro aprende muito mais rápido aquilo que seu corpo sustenta. O movimento é uma linguagem silenciosa que sua mente entende perfeitamente. Quando você caminha ereto e com determinação, sua postura envia sinais de confiança ao cérebro. Quando move os braços com energia, está dizendo ao seu sistema nervoso que está em ação, que está avançando. Por isso, unir afirmações e movimento é como multiplicar seu poder. As palavras se tornam uma verdade vivida. Pense em um momento em que você estava realmente motivado. Talvez após receber uma boa notícia, alcançar algo que parecia difícil ou sair vitorioso de uma situação complicada. Como estava seu corpo nesse instante? Provavelmente ereto, com gestos amplos, energia no olhar. Você não estava encolhido nem frágil. E o interessante é que pode recriar essa sensação a qualquer momento se decidir mover seu corpo dessa forma, mesmo antes de sentir a emoção. Convido você a fazer o teste à tarde, entre 2 e 4 horas, aquela janela em que sua mente está mais receptiva a novas programações. Saia para caminhar, mesmo que apenas por alguns minutos, mas faça isso com passos firmes, como se cada passo marcasse seu compromisso consigo mesmo. Enquanto caminha, repita frases como: sou poderoso e capaz. Tenho tudo o que preciso para avançar.
Cada passo me aproxima da minha melhor versão. Não diga apenas por dizer, sinta. Faça com que cada palavra ressoe com a força do seu corpo em movimento. Se quiser intensificar, mova os braços ao mesmo tempo, não de maneira exagerada, mas com determinação, como se cada gesto sublinhasse suas palavras. Você verá como a energia muda dentro de si. O cansaço ou a dúvida que sentia se transformam em uma vibração diferente, mais forte, mais segura, porque seu corpo se torna um aliado da sua mente. Não precisa de mais de 5 minutos para notar a diferença. Se fizer com intenção, esses minutos podem reprogramar toda a sua tarde. Em vez de se sentir apagado, terminará com uma sensação de empoderamento, como se tivesse acionado um interruptor interno que ativa sua confiança. A chave está na repetição. No começo pode parecer estranho, até forçado, mas com cada prática seu cérebro começa a reconhecer isso como um estado natural. Chega um ponto em que já não precisa se esforçar tanto. Seu corpo se lembra, sua mente se alinha e as afirmações fluem com mais verdade. Os estoicos falavam da importância de agir em coerência com o que se pensa. Diziam que não bastava ter boas ideias, era preciso vivê-las, praticá-las, incorporá-las. E unir movimento com afirmações é exatamente isso, deixar de ficar apenas na teoria e passar à experiência. Quero que pense assim, cada vez que você caminha com intenção e afirma quem é e para onde vai, não está apenas dizendo, está treinando isso em seu sistema nervoso. Sua mente começa a acreditar mais rápido. Seu corpo reflete e, pouco a pouco, isso se transforma em sua identidade. Já não é uma frase que você repete, é uma realidade que você vive. Por isso, da próxima vez que quiser reforçar sua confiança, não faça sentado e em silêncio. Fique de pé, caminhe com passos firmes, mova os braços e repita suas afirmações. Permita que corpo e mente se unam na mesma direção e sentirá como em questão de minutos, algo dentro de você muda. O cansaço se dissolve, a insegurança perde força e o que fica é uma sensação clara de poder e determinação. Transforme esse exercício em um hábito, mesmo que sejam apenas 5 minutos por dia, porque cada passo, cada palavra e cada gesto contam na construção da pessoa que você está destinado a ser. Ensinamento 6. Aceite a resistência como sinal de mudança. Quando você decide mudar sua forma de pensar, nem sempre é fácil. Talvez já tenha tentado, fica diante do espelho, diz uma afirmação positiva e imediatamente surge aquela voz interna que sussurra, isso não é verdade, parece ridículo, não acredito nisso. E aí você sente desconforto, até frustração. Mas quero que entenda algo, essa resistência não significa que você está fazendo errado, pelo contrário, é a prova de que está fazendo certo. Esse incômodo é o sinal claro de que está rompendo padrões antigos que carregava há anos. Sua mente está acostumada a repetir pensamentos familiares, ainda que limitantes, ainda que nocivos. São conhecidos e o cérebro ama o que é conhecido porque isso lhe dá sensação de segurança. Por isso, quando você começa a introduzir frases novas como sou capaz, mereço o melhor, posso conquistar, sua mente as rejeita no início. Não é porque não sejam possíveis, mas porque ela está defendendo o velho. O mesmo acontece com um músculo quando você o exercita, dói, resiste, mas essa dor é exatamente o que indica que ele está crescendo. Imagine que toda a sua vida você repetiu, não sou suficiente. Essa frase criou um caminho neuronal profundo como um sulco na terra. Cada vez que pensa em si mesmo, sua mente percorre automaticamente esse sulco. Agora você tenta dizer, sim, eu sou suficiente.
e seu cérebro busca voltar ao caminho de sempre. A resistência que você sente é o esforço de sair dessa trilha marcada e abrir uma nova. É desconfortável, sim, mas também é a prova de que um novo caminho está começando. Da próxima vez que sentir esse incômodo, em vez de desistir, diga a si mesmo: este desconforto é um sinal do meu crescimento. Faça dessa frase o seu escudo, porque o que hoje parece estranho, amanhã será normal, e o que amanhã for normal, logo será natural. É um processo e cada passo conta. Um exemplo: imagine que você decide começar a correr. No primeiro dia, mal consegue alguns metros e termina ofegante. Seu corpo protesta, dói, resiste. Se você interpretar essa dor como sinal de que seu corpo não presta, abandona. Mas se entende como sinal de que seus músculos estão despertando, continua e com o tempo descobre que consegue correr cada vez mais. O mesmo acontece com sua mente. No início ela resiste, mas com persistência se fortalece. Até pequenas mudanças são provas do seu avanço. Talvez hoje você repita suas afirmações e sinta que nada muda, mas amanhã percebe que reage com um pouco mais de calma diante de um problema ou que sente mais energia ao começar o dia. Esses detalhes são evidências de que sua mente já está assimilando a nova linguagem, ainda que você não perceba de imediato. Reconheça-os, celebre-os, porque são o combustível que mantém você em movimento. Persistir é a chave. Mesmo que pareça falso, mesmo que ainda não sinta, repita suas afirmações com emoção. Não importa se sua voz treme ou se sua mente tenta sabotar você. Cada repetição está enfraquecendo o padrão antigo e fortalecendo o novo. E se for constante, chegará o momento em que as frases já não soarão forçadas, mas naturais. Esse será o dia em que sua mente perceberá que a nova identidade já está instalada. Os estoicos falavam de treinar a mente da mesma forma que o corpo. Eles não esperavam resultados imediatos. Sabiam que a disciplina diária era o que construía o caráter. Marco Aurélio escrevia para se lembrar do que queria acreditar e de como queria viver, mesmo que no momento não sentisse plenamente. Ele o fazia porque entendia que a prática constante vence a resistência. Portanto, não fuja do desconforto. Não o veja como inimigo, mas como aliado. Toda vez que sentir sua mente resistir, sorria e lembre-se: isso significa que estou avançando. Porque se não houvesse resistência, significaria que você continua no mesmo de sempre. E você está aqui porque já decidiu mudar. Dê tempo ao seu cérebro para se adaptar. Dê constância às suas afirmações para que se transformem em caminhos novos e sólidos. Dê paciência ao seu processo para que os frutos apareçam. E quando chegarem os dias em que você se descobrir pensando diferente, sem esforço, lembrará que tudo começou com aquele desconforto que antes temia e que agora agradece. A resistência não é um muro, é a porta para a sua nova vida. Atravesse-a com coragem, persista e verá que do outro lado está a versão de você que sempre soube que poderia ser. Ensinamento 7. Use a fórmula de identidade, capacidade e destino. Quando você quer mudar sua vida de dentro para fora, não basta repetir frases ao acaso. É preciso dar estrutura ao seu diálogo interno. E aqui entra em jogo uma fórmula simples, mas poderosa: identidade, capacidade e destino. 3 peças que, quando unidas, transformam a forma como você se percebe e, consequentemente, a forma como age. Porque a maneira como você fala consigo mesmo determina o que acredita de si, o que acredita que pode fazer e o que espera do futuro. Pense nisso. Muitas vezes você repete frases como "quero ser bem-sucedido" ou "quero mudar", e embora soem bem, não têm força suficiente para mover seu subconsciente. Por quê? Porque são vagas, não têm raízes.
Em contrapartida, quando você define quem é, o que pode fazer e para onde vai, sua mente recebe um mapa completo. Não é apenas desejo, é identidade, capacidade e destino trabalhando juntos para empurrar você adiante. Por exemplo, ao acordar, você pode começar com algo como sou uma pessoa que gera valor. Isso é identidade. Você está declarando quem é, não quem quer ser, e seu cérebro registra isso como uma verdade presente. Depois adicione, tenho a capacidade de superar qualquer desafio. Isso é capacidade. Você está lembrando a sua mente que, não importa o que apareça, dentro de si está a força para enfrentar. E finalize com a cada dia me aproximo da minha vida ideal. Isso é destino. Você está programando o seu subconsciente para ver o futuro como um caminho em construção, não como um sonho distante. Imagine como muda o seu dia se começar com essas frases. Em vez de acordar com pensamentos automáticos de cansaço ou preocupação, você desperta com uma declaração de poder. Sua identidade lhe dá raiz, sua capacidade lhe dá confiança e seu destino lhe dá direção. É como acender 3 motores ao mesmo tempo que impulsionam sua vida para onde você quer ir. Agora pense em um momento-chave do seu dia, uma reunião importante, uma entrevista, uma conversa difícil ou uma decisão que pode marcar um antes e um depois. Se você chega ali com medo ou dúvida, sua mente o sabota. Mas se antes de entrar, repete essas 3 afirmações, sua energia muda. Você já não é alguém que pede permissão. É alguém que afirma: sou uma pessoa que gera valor, tenho a capacidade de enfrentar isso. E cada palavra que digo me aproxima da minha vida ideal. O impacto de entrar com essa energia não é sentido apenas por você, mas também por quem está à sua volta. No final do dia, quando sua mente está mais calma e receptiva, você pode reforçar esse processo escrevendo suas afirmações. Não basta pensá-las. Ao escrevê-las, você lhes dá um peso extra, como se ficassem gravadas no papel e no seu subconsciente ao mesmo tempo. Revise, leia em voz alta e perceba como ressoam de forma diferente depois de ter vivido o dia. Às vezes você sentirá que cumpriu o que afirmou. Outras vezes, sentirá que ainda está a caminho. E está tudo bem. O importante é que você está treinando sua mente para se alinhar a essa fórmula. Pense em alguém que você admira, alguém que conquistou grandes coisas. Não importa se é um líder, um atleta, um artista ou um empreendedor. Nenhum chegou lá por acaso. Todos tinham clara sua identidade, confiavam em sua capacidade e tinham um destino ao qual apontar. Mesmo que não usassem essa fórmula com essas palavras, viviam sua essência. Você pode fazer o mesmo, começar a falar consigo mesmo de forma tão clara e poderosa que sua mente não tenha outra opção senão agir em consequência. Os estoicos entendiam essa ideia à sua maneira. Diziam: primeiro defina quem você é, depois age em coerência com isso. Epicteto ensinava que não somos o que dizemos querer, somos o que praticamos todos os dias. E Marco Aurélio escrevia em suas meditações frases que refletiam identidade, capacidade e propósito, como lembretes diários para se manter firme diante das dificuldades. Você pode usar a mesma disciplina, adaptada à sua linguagem e à sua vida. Talvez hoje seja difícil se olhar no espelho e dizer com firmeza: sou uma pessoa que gera valor. Talvez sua mente tente interromper com frases antigas como não sou suficiente ou não sei se vou conseguir. Essa resistência é normal, mas se persistir, pouco a pouco essas frases soarão mais naturais. Chegará o momento em que não precisará forçar, porque já terão se transformado na sua forma de pensar. Lembre-se, seu diálogo interno é a base do seu destino. Se quer transformá-lo, comece aplicando essa fórmula todos os dias.
Afirme sua identidade, lembre-se de sua capacidade e visualize seu destino. Faça isso pela manhã para acender sua energia, antes de momentos importantes para manter o foco e à noite para reforçar seu caminho. Se tornar essa prática um hábito, notará mudanças visíveis, mais confiança em si mesmo, mais clareza nas decisões e uma direção mais firme rumo às suas metas. Porque no fim, não se trata de esperar que a vida lhe diga quem você é, do que é capaz ou para onde vai. Trata-se de declarar isso você mesmo, acreditar e viver. Sua identidade, sua capacidade e seu destino já estão dentro de você. Só precisa lembrá-los todos os dias, até que se transformem na realidade que você vive. Ensinamento 8. Aplique a substituição instantânea para neutralizar pensamentos limitantes. Cada pensamento que você repete dentro da sua mente funciona como uma instrução direta ao seu subconsciente. Se você diz, não consigo fazer isso, seu cérebro obedece. Se pensa, isso é difícil demais, seu corpo já se prepara para desistir. O que talvez você não perceba é que essa voz interna, embora pareça pequena, tem o poder de decidir como você age no seu dia a dia. É aqui que entra em cena uma ferramenta prática e transformadora, a substituição instantânea. Uma técnica simples, mas poderosa, que consiste em capturar imediatamente esses pensamentos limitantes e substituí-los por afirmações que lhe deem poder e o façam avançar. Imagine que você vai a uma entrevista de emprego e antes de entrar pensa, com certeza não sou bom o suficiente para essa vaga. Esse pensamento funciona como uma ordem, baixa sua energia, altera sua linguagem corporal e o torna menos convincente. Mas se você o substitui de imediato por tem os recursos e a experiência para agregar valor aqui, sua postura muda, sua voz soa mais firme e sua mente começa a buscar como sustentar essa afirmação. O que você diz internamente condiciona o que transmite externamente. O poder está em não deixar que esses pensamentos negativos passem como se fossem verdades absolutas. Cada vez que você repete o reforça, como quem pisa várias vezes no mesmo caminho até transformá-lo em uma trilha. A técnica da substituição instantânea interrompe esse processo. É como colocar uma placa que diz caminho fechado e obrigar sua mente a criar uma nova rota, mais positiva e alinhada com aquilo que você deseja conquistar. Faça o teste em algo cotidiano. Está diante de uma tarefa difícil e pensa, isso é muito complicado. Pare e troque por, esta é uma oportunidade de crescer. Não é apenas uma mudança de palavras, é uma mudança de direção mental. De sentir-se vítima da dificuldade, você passa a sentir-se aprendiz de um desafio. Ou quando se ouvir dizendo, eu sempre erro, substitua por cada erro me aproxima de fazer melhor. Ao praticar isso repetidas vezes, seu cérebro começa a gravar as novas frases como o caminho principal. No início, pode parecer forçado. Sua mente, acostumada ao negativo, vai resistir. Mas isso não significa que não funciona. Significa que você está quebrando um padrão. Se praticar pelo menos 5 vezes ao dia, durante 2 dias seguidos, começará a notar mudanças. De repente, uma situação que antes lhe causava ansiedade será enfrentada com mais calma. O que antes parecia impossível, agora será visto como um desafio que pode ser superado. Um exemplo claro, você está estudando para uma prova e sua mente diz, nunca vou entender isso. Nesse momento, aplique a substituição instantânea, ainda não entendo, mas estou aprendendo a cada dia. Essa frase dá ao cérebro permissão para buscar soluções em vez de se bloquear. Ou em um relacionamento, quando pensa, ninguém me entende, pode trocar por tenho a capacidade de me comunicar melhor e me conectar com os outros.
Pouco a pouco, sua energia muda e o ambiente responde de maneira diferente. Manter um registro mental ou escrito de suas substituições é um ótimo reforço. Cada vez que fizer, anote o que você pensou e como substituiu. No fim do dia, revisar essa lista mostra evidências do seu avanço. É como ver no papel a transição de limitar-se para expandir-se. Essa prática reforça o hábito e mostra à sua mente que você tem controle sobre seus pensamentos, que não é um espectador passivo. Os estoicos falavam exatamente desse princípio, embora com outras palavras, não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. E essa interpretação é justamente o pensamento. Ao substituir um julgamento negativo por um construtivo, você não muda a realidade externa, mas muda a forma como a vive. E isso já é suficiente para transformar sua experiência. O resultado de praticar a substituição instantânea é evidente: menos pensamentos limitantes, mais resiliência diante dos problemas e uma atitude muito mais proativa. Porque você já não fica preso à ideia de que não pode. Agora se programa para encontrar o como pode. E essa diferença, repetida dia após dia, constrói uma nova mentalidade. Então, toda vez que sua mente tentar detê-lo com um não consigo, sorria, respire e diga: sim, eu consigo. Tenho os recursos para conquistar isso. Com essa resposta, você não apenas neutraliza a negatividade, mas cria um novo caminho em direção à vida que deseja. Ensinamento 9. Reprograme sua relação com o dinheiro. Muitas vezes, sem perceber, você repetiu frases sobre o dinheiro que ficaram gravadas como verdades absolutas. Talvez tenha crescido ouvindo que o dinheiro é mau, que apenas os ricos são egoístas ou que nunca há o suficiente. E embora pareçam simples palavras, essas ideias moldam sua relação com o dinheiro todos os dias. Se dentro de você o vê como um inimigo, sua mente sempre o rejeitará. Mas se começar a enxergá-lo como uma ferramenta de criação, sua percepção muda e com ela mudam também seus resultados. Pense nisso: o dinheiro em si não tem moral, não é bom nem mal. É apenas um meio. É papel, um número em uma conta, um recurso. O que lhe dá direção é o que você faz com ele. Se o usa para criar, ajudar, crescer ou contribuir, ele se torna um aliado que multiplica o que você carrega dentro de si. Se o rejeita, se o insulta ou o vê como um obstáculo, sua mente inconscientemente se afasta dele, e sem perceber, você repete o mesmo ciclo de escassez continuamente. Imagine alguém que diz constantemente: nunca tenho o suficiente. Cada vez que afirma isso, está programando sua mente para focar apenas na carência. O cérebro começa a filtrar a realidade para confirmar essa ideia. Não busca oportunidades, não vê caminhos, só encontra provas de que não há suficiente. Mas quando você muda a frase para estou aprendendo a criar oportunidades e administrar melhor meus recursos, a sensação muda. Você já não está preso em um muro, agora está abrindo uma porta. Sua mente começa a se concentrar em soluções, crescimento e maneiras de melhorar. Lembre-se de algum momento em que recebeu dinheiro, talvez seu primeiro salário, uma venda inesperada ou um presente. O que sentiu? Talvez alegria, alívio, motivação. Esse sentimento não vem do dinheiro em si, mas do que ele significa para você: possibilidade, liberdade e segurança. Se aprende a se relacionar com ele a partir da gratidão e não do medo, perceberá que sua energia muda e que começa a atrair mais oportunidades. Um exemplo simples: alguém que pensa o dinheiro sempre vai embora, age com desespero, gasta sem controle e confirma sua crença. Em contrapartida, alguém que diz estou aprendendo a administrar melhor meus recursos, toma decisões diferentes, compara, planeja, economiza e investe em seu crescimento.
A diferença não está na quantia inicial, mas na mentalidade com a qual se relaciona com o dinheiro. Não se trata de negar a realidade, nem de fingir que os problemas financeiros não existem. Trata-se de reconhecer que seu diálogo interno sobre o dinheiro influencia como você o atrai e como o utiliza. Cada vez que o chama de sujo ou maldito, sua mente o afasta como se fosse um perigo. Cada vez que o vê como ferramenta, como aliado, sua mente procura formas de criá-lo, cuidá-lo e fazê-lo crescer. Os estoicos falavam da importância de não depender das riquezas para ser livre, mas também reconheciam que, bem usadas, poderiam servir à virtude e à vida boa. O dinheiro não era o fim, era um meio. Essa mesma perspectiva você pode adotar. Não o veja como um senhor nem como um inimigo, mas como um recurso a seu serviço. Pode começar hoje mesmo. Cada vez que surgir um pensamento de escassez, troque-o por um de aprendizado e crescimento. Substitua nunca é suficiente por a cada dia aprendo a administrar melhor o que tenho. Substitua o dinheiro só me traz problemas por uso o dinheiro como uma ferramenta para resolver e criar. Transforme esse exercício em um hábito, assim como faria com qualquer outro treino mental. E se quiser reforçá-lo, escreva novas crenças sobre o dinheiro e leia-as todas as manhãs. Por exemplo, o dinheiro é um reflexo do valor que gero. Sei administrar com sabedoria os recursos que chegam até mim. Todos os dias surgem novas oportunidades de crescimento financeiro. Ao repetir essas frases com emoção, sua mente começa a criar uma nova relação com o dinheiro, uma que fortalece em vez de limitar. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas já no segundo dia de prática você começará a notar diferença em sua energia. Talvez tome uma decisão mais consciente, talvez veja uma oportunidade que antes ignorava ou talvez se sinta mais tranquilo ao administrar o que possui. Esses são sinais de que sua mente está mudando e de que sua relação com o dinheiro está sendo reprogramada. Lembre-se sempre: o dinheiro não define o seu valor. Ele reflete o valor que você decide criar e compartilhar. Não o rejeite, não o insulte, use-o como o meio que é. Com uma mentalidade de abundância e gratidão, suas decisões se tornam mais inteligentes e sua vida se abre a novas possibilidades. A mudança começa na sua mente, na forma como fala sobre o dinheiro e na forma como decide se relacionar com ele a partir de hoje. Ensinamento 10. Substitua o velho pelo novo. Cada vez que você tenta mudar sua mente, há uma armadilha silenciosa na qual muitos caem, acreditar que basta eliminar um pensamento negativo. Mas o seu cérebro não funciona assim. Ele não suporta o vazio. Se você tira uma ideia sem colocar outra no lugar, sua mente voltará ao que já conhece, ainda que seja doloroso, ainda que o limite. Por isso, não se trata apenas de soltar o velho, mas de substituí-lo pelo novo. Imagine que durante toda a sua vida você repetiu: não sou suficiente. Se um dia decide parar de pensar assim, é um bom primeiro passo. Mas o que acontece depois? Sua mente, acostumada a essa rota, tentará regressar, e se você não oferecer um novo caminho, acabará caindo no mesmo. Agora, pense em trocar essa frase por: tenho valor, estou sempre aprendendo e melhorando. Você deixa de ficar vazio e começa a dar à sua mente uma nova direção, um novo destino. Essa é a chave para que a transformação seja sustentável. É como tentar abandonar um mau hábito. Se você decide parar de fumar, mas não encontra algo positivo para ocupar esse espaço, mais cedo ou mais tarde a ansiedade o fará voltar. Mas se substitui o hábito por caminhar, respirar profundamente ou beber água, cria um substituto que preenche o vazio e o sustenta no processo. Com sua mente é o mesmo. Cada pensamento limitante precisa de um substituto que se torne sua nova base. Faça um exercício simples,
Consiga um caderno e escreva, em uma coluna, as crenças que o limitaram. Talvez não possa conseguir. O dinheiro sempre vai embora. Ninguém me entende. Na coluna ao lado, escreva sua substituição. Estou aprendendo e avanço a cada dia. Sei administrar melhor meus recursos. Tenho a capacidade de me comunicar e me conectar com os outros. Esse caderno não é apenas uma lista, é um mapa de reprogramação da sua identidade. Agora vem o mais importante, revise-o todas as noites. Não o deixe guardado em uma gaveta. Antes de dormir, dedique alguns minutos para ler em voz alta os substitutos positivos. Dessa forma, seu subconsciente os recebe como a última instrução antes do descanso. E enquanto você dorme, seu cérebro trabalha para consolidar essas novas conexões. É como plantar sementes frescas todos os dias até que criem raízes profundas. Talvez no começo, pense que sou estranho, até artificial. Pode ser que sua mente diga, isso não sou eu, isso não é verdade. Mas essa resistência não significa que você está errado, significa que está saindo do conhecido. E se persistir, chegará o momento em que essas frases deixarão de ser um esforço e se tornarão seu novo estado natural. Pense em um exemplo concreto, um estudante que sempre repetia, sou ruim em matemática. Essa frase o fazia entrar em cada prova com medo, bloqueando-se antes mesmo de tentar. Quando começou a substituí-la por, posso melhorar com prática, a cada dia entendo um pouco mais, sua atitude mudou. Não virou gênio de imediato, mas sua mente deixou de sabotá-lo e passou a buscar soluções. Com o tempo, saiu de reprovar para melhorar suas notas de forma consistente. Outro caso, alguém que repetia, ninguém me respeita no trabalho. Essa crença o fazia agir de forma defensiva, confirmando o próprio pensamento. Ao substituí-la por, eu me respeito e transmito segurança, começou a notar pequenas mudanças na forma como os outros o tratavam. Não porque o ambiente tivesse mudado magicamente, mas porque sua atitude gerava uma nova resposta. Os estoicos também ensinavam isso de outra maneira. Não basta eliminar os vícios, é preciso substituí-los por virtudes. Não basta parar de reclamar, é preciso praticar a gratidão. Não basta deixar de temer, é preciso treinar a coragem. É o mesmo princípio, o velho se substitui pelo novo para que a mudança não seja passageira, mas duradoura. Sua mente é como uma casa. Se você tira os móveis velhos e não coloca nada no lugar, o vazio incomoda, e você acaba trazendo de volta o antigo. Mas se substitui o que está quebrado por aquilo que serve, seu espaço se transforma e se torna um lugar no qual deseja permanecer. Assim também acontece com seus pensamentos. Se quer que sua vida mude, precisa encher sua mente com novas ideias que sustentem seu crescimento. Pratique esse exercício durante semanas e notará como, pouco a pouco, deixa de reagir a partir da carência e começa a agir a partir da possibilidade. Porque no fim, não se trata apenas do que você solta, mas do que escolhe plantar no lugar. Substitua o velho pelo novo e a cada dia estará construindo uma identidade renovada e um futuro mais alinhado com quem realmente deseja ser. Ensinamento 11. Visualize a vitória antes de vivê-la. Feche os olhos por um momento e pense naquela meta que você tanto deseja. Talvez seja conquistar o emprego que vai mudar sua vida, abrir o negócio com que sempre sonhou, melhorar sua saúde ou ter a confiança que sempre lhe faltou. Agora imagine que já conseguiu. Visualize-se ali, vivendo a cena como se estivesse acontecendo neste instante. Ouça as vozes, sinta as emoções, perceba os detalhes. Note como seu corpo responde mesmo que ainda não tenha acontecido. Isso ocorre porque o seu cérebro não distingue entre o real e o intensamente imaginado.
Esse é o mesmo princípio usado pelos atletas de alto rendimento. Antes de competir, eles fecham os olhos e se veem vencendo, sentindo a pressão, ouvindo a multidão, respirando a tensão e celebrando a vitória. E o incrível é que o cérebro ativa as mesmas conexões neurais, como se estivessem vivendo de fato. Assim, treinam não apenas o corpo, mas também a mente. E você pode aplicar exatamente o mesmo na sua vida. Pense no que quer conquistar. Suponha que você tenha uma apresentação importante no trabalho. Em vez de se encher de nervos e pensar, com certeza vou errar, dedique 5 minutos por dia para visualizar-se fazendo com segurança. Imagine-se entrando com confiança, falando com clareza, vendo as pessoas ouvindo com atenção e terminando com aplausos. Essa prática repetida diz ao seu cérebro: eu já vivi isso. E quando chegar o momento real, sua mente agirá com mais calma e segurança, porque reconhecerá a experiência como familiar. O mesmo serve para qualquer meta. Se quer melhorar sua saúde, imagine-se completando uma corrida com energia, sentindo a satisfação de um corpo forte. Se deseja prosperidade financeira, visualize-se administrando seus ganhos com sabedoria, desfrutando da tranquilidade de pagar suas contas em dia, agradecendo pela abundância que chega até você. Quanto mais vívido for o detalhe, mais poderoso será o efeito. Não se trata de sonhar acordado sem agir, mas de preparar a mente para estar pronta quando chegar a hora. A diferença entre quem se bloqueia diante de uma oportunidade e quem a aproveita está na preparação mental. A visualização é como um ensaio geral que permite ao cérebro praticar o sucesso antes de vivê-lo. Quero que torne isso prático. Todos os dias, separe 5 minutos para fechar os olhos e recriar sua vitória. Não apenas imagine, sinta. Sinta o orgulho no peito, o sorriso no rosto, a calma na respiração. Imagine as cores, os sons, até os menores detalhes. Quanto mais real for para você, mais forte será a mensagem para sua mente. E ao repetir, começará a agir de forma mais alinhada com essa visão. Um exemplo simples: uma pessoa que tem medo de falar em público começa a se visualizar todas as noites de pé diante de um grupo, respirando fundo, falando com clareza e recebendo a atenção de todos. No início parece ridículo, mas após uma semana, quando precisa falar de verdade, percebe que seus nervos diminuíram. Por quê? Porque sua mente já havia praticado essa experiência. Outro caso: alguém que deseja transformar o corpo começa a se visualizar aproveitando um treino, suando com energia, vendo seu progresso no espelho e sentindo orgulho. Essa visão não apenas o motiva, mas também o treina mentalmente para quando o cansaço chegar, lembrar-se da emoção da vitória e não desistir. Os estoicos entendiam algo semelhante quando falavam da premeditatio malorum, visualizar possíveis dificuldades para estar preparado. Você pode usar essa mesma ideia, mas focada na sua vitória. Não para ficar preso ao negativo, mas para reforçar o positivo. A visualização não substitui o esforço, mas o potencializa, porque dá clareza e confiança para seguir em frente. Se praticar com constância, logo notará resultados, deixará de duvidar tanto de si, porque já viu como é vencer. Preparará-se melhor, porque sua mente já tem uma referência clara do que quer alcançar. E começará a atrair situações e oportunidades alinhadas com essa visão, porque sua atitude e energia mudam. Não subestime o poder desses 5 minutos diários. Você não precisa de nada além da sua imaginação e da sua disposição. O que imagina com emoção, o que sente como real, torna-se um ímã que atrai seu comportamento para essa direção. Portanto, da próxima vez que pensar em sua meta, não diga,
tomara que aconteça. Feche os olhos, sinta, viva, ensaie em sua mente. Faça isso todos os dias até que seu cérebro entenda que não é um sonho distante, mas uma realidade a caminho. Ensinamento 12. Acredite primeiro, haja depois. Quantas vezes você já esperou sentir-se pronto para dar um passo importante? Talvez tenha pensado, quando tiver mais experiência, eu faço. Quando me sentir confiante, eu tento. Ou quando tudo estiver em ordem, eu começo. E, enquanto isso, o tempo passa. Vou lhe dizer algo que pode incomodar: se continuar esperando sentir-se pronto, nunca vai estar. A preparação não é o que gera confiança, é a crença que abre o caminho. Primeiro você acredita em si, depois age, e é essa ação que confirma aquilo que já decidiu acreditar. Imagine alguém que quer falar em público. Passa semanas esperando sentir confiança, repetindo mentalmente o que pode dar errado. Mas, no dia, sua voz treme, suas mãos suam. O curioso é que, mesmo tendo estudado, se nunca acreditou em si, a preparação não basta. Agora, mude o cenário. Essa mesma pessoa, em vez de esperar pela confiança, repete uma e outra vez: sou suficiente agora mesmo. E ainda nervosa, sobe ao palco e age. Ao terminar, descobre que não foi perfeito, mas que podia fazer. A ação sustentou a crença, e a crença deu força para não desistir. Você não precisa de provas externas para começar a acreditar em si. Não precisa de mais um diploma, nem da aprovação de alguém, nem que tudo esteja em ordem para dar um passo. O que precisa é decidir que já é suficiente agora, porque, se não decidir, nenhuma evidência será suficiente. Sempre haverá um motivo para sentir que ainda não está preparado. Pense naquela meta que você vem adiando, talvez iniciar um projeto, ter uma conversa importante ou cuidar da saúde. O que o impede? A falta de crença ou a falta de ação? O interessante é que as duas coisas se alimentam. Se você decide acreditar, mesmo sem todas as provas, age. E quando age, obtém resultados que reforçam a crença. É um círculo, e você pode escolher onde começar. A maioria faz ao contrário, espera resultados para acreditar. Mas assim ficam presos. Pensam que precisam de sucesso para sentir-se capazes, quando na verdade é preciso sentir-se capaz para alcançar o sucesso. É como ficar diante de um espelho esperando ver um reflexo diferente antes de mudar, quando na realidade, primeiro você muda e depois o espelho mostra. Proponho algo prático: toda vez que duvidar, repita em voz baixa, ou mesmo em pensamento: sou suficiente agora mesmo. Não amanhã, não quando tiver mais, não quando alcançar algo a mais. Agora, sinta o peso dessas palavras, deixe que se gravem em sua mente e haja a partir delas. Na primeira vez, talvez sua voz trema. Na quinta, você dirá com mais firmeza. Na 10ª, começará a soar natural. E quando menos esperar, já fará parte da sua identidade. Um exemplo claro é alguém que começa a treinar na academia. Se espera sentir-se forte para ir, nunca irá. Mas se acredita o bastante em si para começar, mesmo fraco, com cada repetição, com cada semana, seu corpo muda. A ação confirma a crença, e a crença sustenta a ação. Outro exemplo: alguém que quer empreender pode esperar anos planejando, aperfeiçoando a ideia, esperando sentir-se seguro. Mas quem decide acreditar primeiro, mesmo com dúvidas, dá um passo. Aprende no caminho, ajusta, erra, mas avança. Ao olhar para trás, percebe que não foi a segurança que o fez agir, foi a crença. Os estoicos ensinavam algo parecido. A virtude não se pratica esperando condições ideais, mas no momento presente, com o que você tem agora. O mesmo vale para a confiança, ela não aparece magicamente. Cultiva-se acreditando em si neste instante. Comece a praticar hoje.
Quando surgir um pensamento de dúvida, não o aceite como verdade. Responda com firmeza: sou suficiente agora mesmo. Não importa o que sua mente diga depois, o importante é plantar essa nova semente. Com o tempo, ela cresce e substitui o velho hábito de duvidar. O resultado, você começa a agir mais rápido. Não espera que tudo esteja alinhado. Não fica paralisado analisando. Move-se, testa, aprende, e cada ação reforça sua confiança, porque descobre que, mesmo com imperfeições, é capaz. Essa é a verdadeira diferença entre quem conquista o que deseja e quem fica preso no poderia ter feito. Um espera a prova, o outro decide acreditar primeiro. Portanto, não espere mais. Você não precisa de permissão, não precisa de evidências, não precisa sentir-se pronto. Acredite primeiro, haja depois, e deixe que sua vida se torne a prova daquilo que sempre existiu dentro de você. Ensinamento 13. A mentalidade vencedora é um hábito. A maioria das pessoas acredita que vencer é um momento, um prêmio, um resultado isolado. Mas aqueles que realmente fazem a diferença sabem que vencer é um hábito, é um estilo de vida. Não se trata de um troféu ou de uma meta alcançada, mas da maneira como você enfrenta cada dia, inclusive em meio à adversidade. Uma mentalidade vencedora não aparece quando tudo vai bem. Ela se fortalece nos momentos em que parece que tudo está contra você. Pense em alguma situação difícil que já viveu, talvez um fracasso no trabalho, uma perda financeira, um erro que custou caro. Nesse instante, sua mente pode ter lhe dito: está vendo, você não é capaz. Isso não é para você. E se ficou preso a essa voz, provavelmente se paralisou. Mas se em vez disso tivesse se perguntado como pensaria um vencedor nesta situação, a história seria diferente. Porque um vencedor não se detém no erro, ele o interpreta como lição. Não se afunda na dificuldade, transforma em campo de treino. Um exemplo claro são os atletas. Quando perdem uma competição, não dizem não sirvo para isso. Eles pensam, hoje não venci, mas aprendi o que preciso melhorar. Essa diferença de enfoque é o que os mantém treinando, acordando cedo, sacrificando conforto. Porque sua mentalidade não depende do resultado imediato, mas da visão que sustentam. O mesmo acontece na vida diária. Se adota essa mentalidade vencedora, você deixa de desistir na primeira dificuldade e passa a agir como alguém que sabe que, cedo ou tarde, vai vencer. Da próxima vez que enfrentar um problema, pare um instante e faça esta pergunta: como pensaria um vencedor nesta situação? Imagine que você tem uma dívida grande. A mentalidade comum diria: isto é impossível. Estou perdido. A mentalidade vencedora diria: esta é minha oportunidade de aprender a administrar melhor meus recursos, de crescer em disciplina, de sair mais forte daqui. Ou em um relacionamento difícil, a mentalidade comum se afunda na reclamação, enquanto a vencedora busca como se comunicar melhor, como aprender com a experiência, como crescer a partir do que viveu. No começo pode ser difícil, porque você está acostumado a reagir com pensamentos limitantes. Mas a cada vez que pratica essa mudança, está treinando sua mente. E o mais poderoso é que isso se torna hábito. Assim como escovar os dentes ou se vestir todas as manhãs, sua mente começará a responder automaticamente com atitude de vencedor. E quando surgir um obstáculo, em vez de sentir-se derrotado, você sentirá curiosidade em encontrar a saída. Não se trata de negar a dificuldade, nem de viver em um otimismo cego. Trata-se de escolher a perspectiva que fortalece. Um vencedor não diz, não acontece nada. Um vencedor diz, sim, acontece e vou enfrentar isso com o meu melhor. Essa diferença muda a energia com que você age,
e essa energia muda seus resultados. Lembre-se de uma vez em que conquistou algo importante, talvez um projeto, uma promoção, uma transformação pessoal. Se olhar para trás, verá que nem tudo foi fácil, que houve momentos em que pensou em desistir. Mas o que o levou até a meta foi a persistência. E essa persistência é fruto de uma mentalidade vencedora, seguir em frente mesmo sem resultados imediatos. Confiar que seu esforço dará frutos. Acreditar que você é capaz mesmo sem provas externas. Os estoicos resumiam isso de forma simples: não importa o que acontece fora, importa como você decide responder. Essa é a raiz de uma mentalidade vencedora. Você não controla as circunstâncias, mas controla a sua atitude. E quando sua atitude é a de um vencedor, sempre encontra uma forma de avançar. Transforme isso em exercício diário. Cada vez que se encontrar diante de um desafio, antes de reagir com medo ou frustração, pergunte-se: como pensaria um vencedor aqui? No início será um lembrete consciente, mas com a prática se tornará automático. E um dia você acordará e perceberá que já não precisa forçar. Isso já será você, sua forma natural de ver o mundo. A mentalidade vencedora é um hábito. Cultiva-se com pequenas decisões repetidas até que se tornem sua identidade. E quando isso acontece, já não importa qual obstáculo apareça, porque você sabe que dentro de si está a força para superá-lo. Vencer deixa de ser um evento isolado para se tornar a sua forma de viver. Ensinamento 14. Fale a partir do final, não do desejo. Quando você fala do que deseja como se fosse algo distante, sua mente o percebe como um sonho que ainda não lhe pertence. Você diz: quero ter sucesso, quero ser feliz, quero alcançar minhas metas. O menor, desejas quanto verejo perbermor. E sem perceber, se coloca na posição de alguém que ainda não tem, de alguém que continua esperando. Mas quando você fala a partir do final, como se já estivesse vivendo aquilo que deseja, sua mente muda de estado. Você deixa de ser alguém que pede e passa a ser alguém que possui. E o seu subconsciente começa a trabalhar para que tudo o que faz se alinhe com essa nova identidade. Pense nisso: se todas as manhãs você desperta dizendo, algum dia vou conseguir, seu cérebro interpreta que ainda não é o momento. Mas se abre os olhos e afirma com emoção, já sou a pessoa que queria ser, minha meta já está cumprida, algo diferente acontece dentro de você. Seu corpo responde, sua energia se eleva e sua mente começa a agir em coerência com essa declaração. A diferença não é pequena, é abissal. Um exemplo simples: alguém que diz, quero ter confiança, sempre se verá como alguém carente dela. Mas quem afirma, sou uma pessoa segura, mesmo que no início a voz trema, está plantando a semente de uma identidade diferente. Com o tempo, suas ações começam a refletir essa segurança, porque sua mente busca confirmar o que já assumiu como real. Os atletas de alto rendimento sabem disso. Antes de competir, não dizem quero vencer, eles dizem já venci na minha mente. Visualizam-se cruzando a linha de chegada, levantando o troféu, sentindo a emoção da vitória. E quando chega o momento real, seu corpo responde com mais confiança porque já viveu aquilo na mente. Você pode aplicar exatamente o mesmo em sua vida diária. Imagine que sua meta é empreender. Se todos os dias você diz, quero ter sucesso no meu negócio, está projetando um futuro incerto. Mas se desde já afirma, meu negócio já é um sucesso, já estou vivendo a liberdade que buscava, sua mente começará a buscar decisões, ideias e oportunidades coerentes com essa declaração. Não por mágica, mas porque o subconsciente funciona como um filtro que organiza sua percepção para que veja aquilo em que acredita.
No começo, pode soar estranho. Talvez você diga, mas não é verdade, ainda não tenho. E aqui está o ponto: sua mente não distingue entre o real e o intensamente assumido. Se você repete com emoção, começa a aceitar como verdadeiro. E o curioso é que o mundo externo começa a se reorganizar para refletir esse novo estado, como se peças se movessem, como se pessoas, ideias e oportunidades antes invisíveis surgissem. Pratique isso a partir de amanhã. Assim que acordar, antes de olhar o celular ou pensar nos problemas, coloque a mão no coração e diga com força: já sou a pessoa que queria ser. Minha meta já está cumprida. Faça isso com emoção, com gratidão, como se já estivesse vivendo essa realidade. Permaneça alguns segundos sentindo o que diria, como agiria e que decisões tomaria se realmente já fosse essa versão de si mesmo. Ao longo do dia, cada vez que perceber sua mente dizendo quero, troque por sou ou tenho. Se pensa quero paz, diga já vivo em paz. Se pensa quero prosperidade, repita minha vida já reflete abundância. Esse pequeno ajuste transforma a energia com que você age e a forma como enfrenta as situações. Lembre-se de um momento em que conquistou algo que antes parecia impossível. Pense em como sua maneira de falar sobre si mudou depois de alcançar. Você já não dizia quero conseguir, mas sim consegui. Essa certeza não surgiu de repente, foi fruto das suas ações, mas imagine o poder de se antecipar e começar a falar a partir do final, mesmo antes de ter. Sua identidade se adapta primeiro e seus resultados chegam depois. Os estoicos ensinavam que nossa mente é o que molda a realidade que vivemos. Diziam que não é o externo que manda, mas é a interpretação que fazemos dentro de nós. Quando você fala a partir do final, escolhe interpretar sua vida como se já tivesse conquistado o que deseja. Essa interpretação molda seu presente e abre espaço para um futuro diferente. Transforme isso em hábito. Todas as manhãs repita sua declaração. Escreva, sinta, viva em sua mente. E todas as noites, antes de dormir, agradeça como se tudo já estivesse realizado. Pouco a pouco, notará mudanças, mais confiança, mais clareza, mais coerência em suas decisões. Porque quando sua mente assume uma identidade, seu corpo, suas ações e seu entorno começam a se alinhar com ela. Falar a partir do final não é autoengano, é treino. É decidir viver a partir da certeza em vez da carência. E quando você pratica com constância, seu mundo começa a refletir aquilo que já decidiu ser. Ensinamento 15. O foco direciona a sua energia. Sua vida segue a direção do seu foco. Onde você coloca sua atenção, ali flui a sua energia. E aquilo que você alimenta com sua energia cresce. Se foca nos problemas, você os amplia. Se foca nas soluções, sua energia se multiplica e você encontra caminhos que antes pareciam invisíveis. Seu cérebro funciona como um filtro. Ele não processa tudo que existe ao seu redor. Apenas seleciona o que considera importante e decide isso com base no que você repete constantemente em sua mente. Imagine que você compra um carro novo, de um modelo e cor específicos. De repente, começa a vê-lo por toda parte, mesmo que antes nunca tivesse notado. Não é que tenham surgido de repente, é que sua atenção mudou. Sua mente disse, isto é importante, e o cérebro começou a destacar. O mesmo acontece com seus pensamentos. Se você repete tudo dá errado para mim, seu cérebro destaca cada erro. Mas se repete, estou aprendendo a superar os desafios, seu cérebro começa a mostrar oportunidades de melhoria. Pense em um dia comum. Você acorda e sua mente fica presa a um problema, a dívida que tem, a discussão que teve, a oportunidade que perdeu. As horas passam e sua energia se esgota. Não porque o problema tenha crescido, mas porque você o ampliou com sua atenção.
Agora imagine que, em vez de ficar preso, você se pergunta: o que estou ampliando neste momento? Essa simples pausa devolve o controle, ajuda a reconhecer que talvez esteja gastando toda a energia no que não pode mudar, em vez de direcioná-la ao que pode fazer agora. Um exemplo claro: você tem uma entrevista de emprego e começa a pensar: e se eu errar? E se não gostarem de mim? Sua energia se concentra no medo e seu corpo responde com nervosismo. Mas se redireciona o foco para a preparação, para como pode mostrar seu valor, sua energia muda. Você deixa de multiplicar o medo e passa a multiplicar a segurança. O mesmo acontece nos relacionamentos. Se você só foca nos defeitos da outra pessoa, eles se tornam cada vez maiores em sua mente. Mas se escolhe ver o que ela acrescenta, o que pode aprender, sua energia se transforma. Não é negar a realidade, é direcionar a atenção para o que fortalece em vez do que desgasta. O foco é como uma lupa: o que você coloca embaixo dela se amplia, o resto se desfoca. A pergunta é: o que você está colocando sob sua lupa mental todos os dias? Está focando na falta, no medo, nos erros, ou está focando nas soluções, nas possibilidades, no que pode construir? Da próxima vez que sua mente ficar presa em um obstáculo, pratique redirecioná-la. Diga a si mesmo: sim, isso existe, mas o que posso fazer agora? Não importa quão pequeno seja o passo, o que importa é que sua energia mude de direção. E quando sua energia muda, seu estado muda, e com ele sua capacidade de agir. Um exemplo cotidiano: alguém perde o emprego. Pode passar semanas pensando: que injustiça, não merecia isso, e sua energia vai para a raiva. Ou pode dizer: isso já aconteceu, o que posso fazer agora? Talvez atualizar o currículo, aprender uma nova habilidade, buscar contatos. O problema continua existindo, mas a energia se direciona às soluções. Essa diferença determina se a pessoa fica estagnada ou se avança para algo melhor. Os estoicos ensinavam isso com clareza: não desperdice energia no que não depende de você. Faça o que está em suas mãos e solte o resto. Essa filosofia é o coração do foco: escolher com sabedoria onde colocar sua atenção, porque isso é o que cresce. Com a prática, você descobrirá que sua vitalidade aumenta. Deixará de sentir-se drenado por pensamentos repetitivos e começará a sentir impulso ao focar no que importa. O progresso já não parecerá distante, porque a cada dia você avança um pouco mais. E esse avanço constante é o que constrói grandes resultados. Lembre-se sempre: sua mente é como um projetor. O que projeta depende do que você escolhe focar. Se deseja uma vida diferente, mude a imagem que coloca em sua tela mental. Pergunte-se, vez após vez: o que estou ampliando neste momento? Essa pergunta pode ser a chave para redirecionar sua energia e recuperar o controle da sua vida. Seu poder está no seu foco. Decida conscientemente para onde o direciona e verá como o seu mundo começa a mudar. Se você chegou até aqui, quero parabenizá-lo, porque isso significa que está comprometido com a sua própria mudança. E agora quero que reforce esse compromisso comentando novamente a frase com a qual começamos: hoje renovo minhas palavras, sou estoico. Escreva com orgulho, porque cada letra é mais um passo em sua reprogramação interna. Se você fez isso no início e repete no final, estará selando sua decisão de transformar sua vida de dentro para fora. Autocelebre este momento. Reconheça que está no caminho certo e que já faz parte dos poucos que não apenas escutam, mas agem. Dê seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos vamos continuar trazendo mais conteúdo que o impulsione a crescer e construir a melhor versão de si mesmo.